Amados irmãos de jornada, namastê. Ou seja, a presença do Pai em mim reconhece, saúde e reverencia a presença do Pai em cada um de vocês. Pausanias, um escritor grego, fala-nos de um templo dedicado a Apolo, na ilha de Delfos, na Grécia. Era o templo onde se situava o oráculo mais famoso da antiguidade. Dentro do templo estavam as pintonisas, as profetisas, ou, atualizando nosso conhecimento, as médiuns. Mas tudo que um buscador da verdade realmente precisava estava escrito no frontispício do templo. Existia uma pequena máxima que dizia assim: Gnoth Soton, ou seja, conhece-te a ti mesmo. Essa máxima tem um complemento: conhece-te a ti mesmo e conhecerá os deuses e a todo o universo. Essa máxima de autoria de Sócrates. Sócrates não a cunhou porque era poético, porque era estimulante. Sócrates era um filósofo, aquele que ama a verdade, ama e busca a verdade. Filo é amor e Sofia é sabedoria, verdade. Então ali estava resumido uma profunda chave, uma chave. Conhece-te a ti mesmo é uma chave. E ele sabia que poucos naquela época tinham condições de sequer mergulhar um pouco, e além um pouquinho da expressão. Mas, conhecedor da condição evolutiva, ele sabia que todos aqueles que viriam posteriormente na humanidade teriam a capacidade de compreendê-la intelectualmente, mas ela tem que ser compreendida mais do que intelectualmente, ela tem que ter sentido no coração. Essa máxima, com certeza, ele formulou, essa chave, ele formulou ao conhecer os profundos conhecimentos dos iniciados do Egito. Como sabemos através do livro A Caminho da Luz, os capelinos que aqui vieram, que para cá vieram, formaram aqui 4 grupos. Formaram os árias, formaram os hebreus, os hindus e os egípcios. E desses 4 grupos, os mais evoluídos e que deviam menos a lei divina eram os egípcios. Tanto é que a grande maioria deles, se não todos, resgataram o que era necessário e possivelmente voltaram para a capela para continuar a evolução, ou foram para um planeta mais evoluído que a Terra para dar continuidade. E aqui deixaram um legado dessa verdade que eles trouxeram de capela. Fala-se de um personagem chamado Hermes Trismegisto. Trismegisto significa 3 vezes mestre. Não se sabe realmente se foi uma personalidade, alguém, ou se era um título. Se Hermes Trismegisto era um título de sacerdote que existiam naquela sociedade. E ele possuía, ou eles, já que podem ser um título, um conhecimento profundíssimo que ele deixou para nós. Esse conhecimento estava gravado numa tábua de esmeralda, era como conhecia, mas virou um livro. Esse livro se chama Kybalion. Ele pode ser consultado hoje, ele existe, apesar de ter que ter um certo cuidado,
porque há muita gente que o interpretou mal. Aqueles que quiserem beber mais da fonte, eu sugiro assistir a palestra de Lúcia Helena Galvão, de Nova Acrópole. Ela é uma filósofa fantástica, fantástica. E ela desmembra esse livro, comenta esse livro de uma forma incrível, fantástica. Então, quem quiser beber mais dessa fonte, do Kai Bailen, você encontra nos vídeos dela no YouTube, da Nova Acrópole. O que dizia essa Tauba de Esmeralda, ou Kai Bailen? Ela fala que o universo tem 7 princípios. 7 princípios. O primeiro princípio é o princípio do mentalismo. O segundo princípio é o princípio da correspondência. O terceiro, da polaridade. O quarto princípio é da vibração. O quinto, do ritmo. O sexto é o da causa e efeito. E o sétimo, de gênero. São princípios essenciais e fundamentais do universo. Vamos aqui trabalhar o princípio da correspondência. Com certeza, baseado no princípio da correspondência, foi que Sócrates, que esteve no Egito, cunhou a máxima: conhece-te a ti mesmo. Conhecerás então aos deuses e a todo o universo. Ele colocou aos deuses porque o conceito na Índia, na Grécia, era deuses, né? Não era um Deus único. Apesar de que eu acredito que, no fundo, isso era como os indianos fazem. Os indianos têm vários deuses, né? Mas eles sabem que é um só. Todos aqueles deuses são aspectos diferentes da divindade única. Então eles acreditam só numa divindade. Eles desmembraram em vários deuses, digamos assim, para poder estudar os aspectos, perceber os aspectos de forma separada, já que nós somos tão fragmentados ainda. E para poder estudar compartimentadamente a divindade. O que diz o princípio da correspondência? Ela diz assim: tudo que há em cima, há abaixo. Tudo que há abaixo, há acima. Então, como as coisas são acima, são abaixo. Como as coisas são abaixo, são acima. Está dizendo que existe um padrão único entre o micro e o macrocosmo. E nós no meio disso. Então há um padrão, um modelo, uma fórmula que se aplica no micro e se aplica no macro. E é claro, aplica a nós, olhando do ângulo em que a gente está. Pensando nisso, vamos lembrar coisas que Jesus nos falou? Vós sois deuses. O reino de Deus está em vós. E nas Escrituras nos dizem que nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Palavras bonitas, romanceadas? Não, verdades. Que sabiam que ao amadurecermos, teríamos a condição de entendê-la intelectualmente e senti-la em nós. Essas mesmas afirmações têm a ver com o princípio de correspondência e tem a ver com o conhece-te a ti mesmo. São a mesma coisa, dita de formas diferentes. São visões de vários ângulos de um único ponto, de uma única verdade. Como podemos compreender isso? O título dessa partilha, eu chamo de partilha porque eu sou só um grande contador de histórias. É como eu me sinto. Um contador de histórias, tentando na medida do possível, ao contar histórias, servir ao Senhor da vida, falando da verdade e do amor. Sentindo o amor e falando da verdade. É que eu sou um grande contador de histórias. Então, queridos irmãos, Chico queria compreender quem era Jesus. Qual era a posição dessa entidade nesse universo, nesse mundo infinito espiritual que não só engloba a Terra, ela não tem fim.
e questionou Emmanuel sobre isso. Queria entender. Emmanuel falou: Chico, haverá um momento para isso, Chico. Deixa isso para lá. Haverá um momento. À medida que a gente for evoluindo, você for evoluindo, você vai compreender cada vez mais. Mas Chico insistiu: poxa, mas você não pode dizer um pouco para mim, dentro daquilo que eu posso compreender? Qual a posição dele nesse universo? Nessa questão, relação dele com Deus? Ele é um com Deus, mas como assim? E como ele insistiu, o Emmanuel falou para ele: prepare-se, eu vou levar você para uma viagem. E Chico conta que Emmanuel, com Chico em desdobramento, saem do planeta Terra e Chico vê a Terra. Emmanuel então lhe diz: aquele que conhecemos na Terra na figura, na personalidade de um homem, Jesus, era a extensão, a manifestação do Cristo planetário. O Cristo planetário é a entidade mais formidável e excelsa que cuida de todas as vidas no planeta. E quando eu falo vida, incluo mineral, tá? Não é só um reino animal, humano, vegetal, não. O mineral está vivo. Então ele cuida para que do átomo, aliás, das subpartículas atômicas até o arcanjo, todos possam ter todas as oportunidades de aprender a amar e de compreender cada vez mais o Criador. Então o Cristo é a entidade responsável por toda a vida em um planeta. Mas aí Emmanuel levou ele um pouquinho mais distante. E aí ele viu o sistema solar. Emmanuel então disse: mas o Cristo de nosso planeta é em mim, uma comunidade de outros Cristos. Porque cada planeta do nosso sistema solar tem uma entidade responsável pela vida que lá existe, seja no plano físico ou nos planos espirituais. Então Marte tem um Cristo, Júpiter, Saturno, Urano, Plutão, cada um planeta tem um Cristo, a quem o Pai delegou a vida que ali, naquele planeta, evolui. E é claro, como eu disse, vai da subpartícula até o mais próximo assessor daquele Cristo. Mas Emmanuel levou ele um pouco mais distante. E aí ele pôde ver um sistema estelar. Perdão. Antes disso, ele mostrou o Sol e falou: os Cristos de cada planeta do nosso sistema solar é regido, orientado e é cuidado por um Cristo maior. E este Cristo é o Cristo solar. O Sol que nós vemos é a manifestação de um Cristo, de uma hierarquia maior ainda do que o Cristo de cada planeta. E ele cuida para que cada Cristo tenha todas as oportunidades de prestar o serviço àqueles que eles cuidam, assim como eles também têm toda a oportunidade de evoluir. Então o Sol é a manifestação de um Cristo, de uma hierarquia maior ainda. Então Chico foi levado para mais longe ainda. E aí ele pôde ver então um sistema estelar. O que é um sistema estelar? É um Sol com os seus planetas, mas em torno desse Sol vários outros sistemas giram. O sistema estelar do qual o nosso sistema solar participa chama-se Alcíone. Então tem o Sol de Alcíone e à volta desse Sol vários sistemas solares como o nosso giram. O Sol de cada sistema solar que gira em torno de Alcíone é regido e orientado por um Sol por um Cristo de uma hierarquia maior, porque Alcíone é a manifestação de um Cristo de hierarquia maior ainda do que os Cristos solares de cada sistema. E aí Emmanuel levou ele um pouquinho mais para distante. Chico já estava ficando já. E aí ele falou: em meio à galáxia, onde muitos sistemas estelares, muitos sóis, muitos planetas giram numa quantidade a milhões, no centro existe um Cristo. Dentro de uma galáxia, no centro existe um Cristo. E esse Cristo de hierarquia mais elevada
rege, orienta e dá todas as condições para que os cristos estelares tenham suas oportunidades de cumprir o seu papel diante daqueles que ele cuida, assim como evoluir. E quando Emmanuel estava pensando em levar ele mais para distante, porque só existe uma galáxia no universo? Não, né? Chico falou que pediu para voltar para tomar um cafezinho e comer um pão de queijo. Aquele foi demais para ele. Vamos lembrar do princípio da correspondência? O que há acima é como há abaixo. E como há abaixo é o que há acima. Então lembra que existe um padrão? O mesmo padrão acima é o padrão abaixo. O título dessa palestra é: Conhece-te a ti mesmo? Vós sois Cristos. Somos Cristos. Sim, em menor escala, já que o padrão é o mesmo. Vamos ver aqui? Então o Cristo de nosso planeta, tem uma manifestação física. A manifestação física, podemos dizer que o corpo desse Cristo é o planeta e tudo que nele há. Ele é a alma, o espírito do planeta. O que nós somos? O corpo não é uma manifestação nossa, mas nós não somos o corpo. Nós somos um espírito que nos manifestamos no plano físico através de um corpo. Bom, o Cristo tem, sob sua responsabilidade, uma quantidade imensa de seres em evolução. Tanto no plano espiritual, que vai do arcanjo até os espíritos puros, e nós que encarnamos e desencarnamos, que ficamos na erraticidade, então temos o reino humano, o reino animal, o reino vegetal, o reino mineral. E ele é o responsável por todos, por dar as condições para que todos evoluam. Ora, quem somos nós? Segundo a ciência, para cada 10 quilos, nós temos 1 trilhão de células. Eu estou com 90 quilos, eu tenho 9 trilhões de seres sob minha responsabilidade. E isso são só aqueles que compõem meu corpo, os tecidos do meu corpo, ossos, músculos, tecidos moles, todos são especializados. Células do coração são diferentes da célula do fígado, do intestino, dos músculos, dos ossos, mas todos eles são seres que estão sobre que responsabilidade? Quem é o regente que precisa cuidar para que todos tenham toda a oportunidade de por si só evoluírem? Eu preciso alimentá-los, dar água, dar o descanso adequado, o exercício, mas, sobretudo, amá-los. Porque quando eu amo, todos eles recebem a vibração. Eu estou neles e eles estão em mim. Eu sou a vida neles. Somos Cristos. Vivemos de acordo com isso? Você acorda todo dia pensando essas miríades de seres que precisam de você, do seu amor, de sua dedicação, e que você faça o melhor para amar e compreender, para que isso repercuta neles. Pois isso é o que o Senhor da vida, no nosso planeta, o Cristo, faz. Fazemos isso com esses que fazem parte do nosso ser? Levamos em consideração isso? São dependentes totalmente de nós. Imagine se esse Cristo que rege toda a vida em nosso mundo fosse desleixado, irresponsável. Um absurdo, né? Mas vamos, uma suposição. E vivesse em função de coisas totalmente arbitrárias com a lei divina. O que isso aconteceria com todos nós? Nós sofremos as consequências disso. Não, ele vive em função de amar e compreender cada vez mais a vontade do Pai e cumprir. E ele cumpre servindo-nos, amando-nos. Assim como o Sol do nosso sistema faz isso com cada Cristo planetário, Cristo solar. Assim como cada Cristo planetário faz com aqueles que estão sob sua responsabilidade. Somos Cristos.
em menor escala. Precisamos fazer valer isso. Levar em consideração isso. É o princípio da correspondência. Já estamos maduros para entender isso intelectualmente. Antes, só os iniciados eram levados a compreender isso. Poucos tinham a condição de entender intelectualmente isso. Entender a lógica, a razão. É por isso que quem conhece a si mesmo, se você estudar profundamente a si mesmo, você compreende Deus e compreende o universo. Olha que coisa fantástica. Bom, então vou me colocar na escala do Cristo, que cuida de um planeta chamado corpo. Que coisa fantástica, estou diante de vários Cristos. Uma comunidade imensa de Cristos estão diante de mim. Cada um responsável por bilhões de seres, que são as células. Bom, pelo princípio da correspondência, o que acontece embaixo não acontece em cima. Então, se eu aqui nessa condição me relaciono com outros Cristos, isso acontece na comunidade deles. É assim também na comunidade deles. Se não fosse o princípio da correspondência, eu tinha como compreender que os Cristos planetários, solares, se relacionam? Então, poder olhar lá para mim, sabendo que o que acontece no meu padrão repercute, é igual ao de cima, eu compreendo então Deus. Quando desencarnamos na Terra, vamos para o plano espiritual desse planeta, não é isso? Não vamos para o plano espiritual? Que pertence ao próprio planeta? Células estão morrendo permanentemente em meu corpo. Aquele ser, aquela energia, vai para onde? O meu corpo etérico é o plano espiritual desse planeta Odilon. Elas desencarnam materialmente, mas elas continuam pertencendo a essa entidade. Assim como nós, ao desencarnar, continuamos no planeta. Continuamos no Cristo planetário. Somos um com Ele. Vamos mudar a escala? Eu posso me colocar na condição agora de um Cristo solar, em vez de ser um Cristo planetário? Sim. O que é um pai, uma mãe com filhos à sua volta? Não é ele que ajuda esses que estão em desenvolvimento a evoluírem e a cuidar dos seus corpos? Não é você que coordena, educa para que ele se alimente, se cuide, se torne alguém independente para um dia também formar família? O que é um pai ou uma mãe, senão o Cristo solar desses Cristos planetários à sua volta, orbitando à sua volta? Vivemos isso, nos colocamos nessa condição? Nos relacionamos com esses à nossa volta dessa forma? Precisamos levar em consideração isso. Já está na época, na hora. No mundo de regeneração, todos irão viver profundo respeito a cada um desses seres que estão aqui. Aliás, que estão aí, né? Não sou eu. Então, somos Cristos, somos deuses, numa escala menor. E é claro que isso que acontece aqui no meu nível, acontece abaixo. Possivelmente, o coração deva ter, hierarquicamente, uma entidade responsável por cada célula do coração. O fígado deve ser uma entidade responsável por cada célula do fígado. Os ossos devem ser regidos por uma entidade maior que cuida de cada célula óssea. Vamos pensar na Terra? Segundo o livro A Caminho da Luz, e Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Jesus delegou o cuidado com o Brasil a quem? Tem um responsável, não tem uma entidade responsável por toda a nação brasileira e todos os espíritos que aqui nascem? Quem é? O anjo Ismael, olha aí, uma entidade que está no Cristo, a quem ele delegou o quê? O cuidado com uma nação. Então são miríades de escala de espíritos. Estados Unidos tem outro, China tem outro, mas todos eles estão onde? No Cristo.
são extensões do Cristo. O que é acima a abaixo só muda a proporção, certo? Então isso acontece aqui. Isso acontece aqui. Vocês têm conversado, amado e feito de tudo para ter uma relação com elas? Elas pedem, sabia? Fazemos preces pedindo ao Cristo nosso, por causa de nossas aflições, por causa de nossas doenças, nossas dores, nós fazemos isso? Pois tenho certeza que elas também o fazem a você espírito. Alguns se sensibilizam e até fazem, escutam, porque não é uma voz audível, é uma vontade, e você vai e faz aquilo. São elas que pedem em prece, e nós temos que fazer de tudo por amor, para que elas tenham o necessário. Agora nós damos o que é necessário, o que é necessário, não o que é conveniente. Assim como o Cristo, para que a gente evolua, nos dá o que é necessário, não aquilo que nos convém, porque temos ignorância e nós pedimos baseado em conveniências, nem sempre baseado na real necessidade, já que estamos no aprendizado. Divaldo Franco, jovem, muito mais jovem que Chico, começou a ter questões relativas à sexualidade. Todos nós encarnados estamos vulneráveis a questões sexuais, a atração sexual, que não tem nada de ruim, é sagrada, é uma bênção, se vivida por amor, afetivamente, com respeito, devido ao outro. É assim que formamos a família e é assim que abrimos portas para que outros possam encarnar. Mas também, em virtude do nosso atraso e ignorância, podem tomar caminhos muito tristes, muito infelizes, que nos magoam os outros, nos destrói os outros, é aviltante, indigno de nós que somos filhos de Deus. Então ele, preocupado com esses impulsos sexuais, foi procurar Chico, para descobrir como o Chico lidou com isso. O Chico está encarnado, tinha corpo, órgão sexual, células sexuais, e o papel dessas células sexuais é específico, e ele foi perguntar para Chico como o Chico lidou com isso. Chico disse a ele que ele teve desejos. Você sabia que Chico foi apaixonado por uma mulher? A ponto de ter escrito um poemazinho para ela? Me esqueci o nome dela, perdoe. Ele bota o nome dela e bota assim, digamos que seja Gertrude e alguém. E ele fala desse amor por ela. Está no museu lá em Pedro Leopoldo. Inclusive está numa cartinha assim na parede. Gertrude e alguém. E aí um poema, ele falando dessa atração sexual e o problema da mediunidade que, criava mais confusão para ele. Ele não viveu esse amor. Não era a tarefa dele, não era a missão dele. E aí o que acontece? Divaldo foi lá então e perguntou como é que ele lidou com isso. Para poder seguir uma vida sem ter uma mulher, sem viver a sexualidade. Chico disse para ele que em dado momento, ele fez uma profunda prece e pediu com todo carinho que essas células envolvidas com a atividade sexual, com essa especialização, que elas abrissem mão dessa tarefa para que ele pudesse cumprir a missão amorosa da verdade e de servir ao outro. E que elas teriam aberto mão de viver o sexo, mas elas viveriam um amor muito mais além do que o previsto para elas, no papel delas. É claro que ele não fez isso por curiosidade, ele não queria poder, era sincero, ele queria estar mais centrado num amor elevado para poder servir ao próximo. E aí ele conta que aquela vontade começou a amainar, a se acalmar. Elas atenderam o pedido dele. Elas atenderam. O Cristo, em prece, nos pede todo dia para que aprendamos a amar e ser fraternos, a servir ao próximo, a viver a verdade,
a termos uma vida moral, ética, de respeito, sobretudo ao outro. Sabe por que nós estamos aqui? Sabe por que existem sinagogas, templos budistas, igrejas evangélicas, igrejas católicas e vários outros segmentos religiosos? Ou mesmo um ateu, mas que esteja vivendo o amor sincero e o serviço ao outro, e a condição moral e ética, é atendimento a esse pedido que o Cristo nos faz. Porque ele não nos tira o livre-arbítrio, é da lei divina que tenhamos o livre-arbítrio. Não pode ser imposto. E ele não veio derrogar lei nenhuma. Então ele nos pede a contribuição. Cada um escolhe. Aqui em mim, segundo o Dr. Paulo Frutuoso, mesmo num corpo sadio, existem células cancerígenas circulando. Mesmo em você que é sadio, tem células cancerígenas circulando. Mas o seu corpo, a parte imunológica, cuida para que elas não se estabeleçam e não vão além. Mas é claro que existem pessoas com câncer? Sim. Por quê? Existe a condição propícia para que ela possa se estabelecer e aí dar vazão àquele malefício, que na verdade é uma desintoxicação. É a oportunidade de você baixar no plano físico energias deletérias que você criou no passado. E durante o processo que você tem a oportunidade de se educar, de aprender a lição e se tornar melhor, para não repetir o comportamento inadequado do passado. Vamos pensar nisso. Os filósofos nos dizem assim: se você ama a verdade, honre-a praticando. Você está buscando a verdade sobre todas as coisas? É verdade, é sincero. Então honre essa verdade fazendo o quê? Praticando-a. Precisamos levar em consideração que nós somos os Cristos. Isso não nos tira do papel que temos na sociedade, como cidadão, como profissional, pai, filho, irmãos. Não. Mas ela nos torna muito mais rico, muito mais consciente. Olha que respeito você precisa. Quando olhar no espelho agora, lembre-se, trilhões de seres estão nas suas mãos, dependendo de você para galgar outros patamares. Você quer que o Senhor da vida continue lhe dando a oportunidade de encontrar amor e felicidade? Compreendendo Deus, vendo Deus em você e no outro? É preciso que você faça isso para aqueles que estão sob sua responsabilidade. Sede perfeito como perfeito é o Pai. Sejamos perfeitos no nosso nível. Que nesse papel de Cristo, desses seres todos, sejamos o mais perfeito possível nesse nível. E lembre-se, não é só coisa material a ser dado. O exercício, o alimento, o descanso, a água. Não. O amor. Amar, compreender, repercute nelas, estimula a elas. Ódio, tristeza, desprezo, repercutem nelas. E elas não têm escolha, porque elas são extensão sua. Jesus não falava, eu e o Pai somos um, o Pai está em mim, eu estou nele, eu vivo para fazer a vontade do Pai? É assim que temos nos comportado, conosco e com elas, e com os outros? Essa é a pergunta. Então, conhece-te a ti mesmo é a chave, porque você pode desvendar todo o universo, porque todo o universo está representado em você, todo ele. Você pode compreender o macro e o micro, conhecendo a si. Para quem é médico, melhor ainda, se ele conhece as nuances, os detalhes de cada organismo, de cada célula, ele pode desdobrar isso melhor. Existe o pulsar, né? O pulsar no plano cósmico. Aqui com certeza alguma coisa é pulsar. Talvez a gente não tenha descoberto, mas tem aqui um pulsar. Existem galáxias aqui, sistemas solares aqui. Você pode mudar essa configuração, parar de se ver como um Cristo de um planeta e pode se ver como um universo. Eu sou o universo. Um universo. Segundo os físicos, não são multi-universos, não são vários universos. Então agora eu não sou mais um Cristo de um planeta, agora eu sou um universo.
galáxias existem aqui, sóis existem aqui. Todos eles dependem da forma com que eu amo, da vivência da verdade e daquilo que eu forneço de material. Eu sou um corpo, eu tenho corpos sutis e sou uma entidade espiritual, não é isso? Vamos agora para o universo? Vamos buscar de novo, tentar fazer correspondência? Segundo os físicos, a parte material do universo é mais ou menos 4%. Tudo que a gente vê, tudo que é material, se restringe a 4% do universo. E agora eles descobriram a matéria escura e a energia escura. Por que é escura? Porque eles não sabem o que é. Botaram o nome de escura, porque não sabem o que é. E aí compõe-se assim: 4% é tudo que é material, 20% é matéria escura, é uma matéria mais sutil, e 75% é energia escura. Ouso dizer, baseado no princípio da correspondência, que 5% é o universo físico, porque é o corpo de Deus. O que são os 20% da matéria escura? Os corpos sutis desse Deus. Eu não tenho aqui o corpo etérico, o corpo astral, o corpo mental, que são sutis, mais sutis que esse corpo. Então 25% do universo é esses corpos de Deus. E os 75% o que são? São Deus numa transcendência que não dá nem para a gente imaginar. Assim como aqui. Eu tenho corpos sutis, mas eu estou para além deles. Eu sou um espírito, uma entidade para além desses corpos. Então, baseado nessa chave que ele nos deu, conhece-te a ti mesmo, é verdade, você pode conhecer aos deuses, vamos botar agora melhor, a Deus e ao universo. À medida que você vive como se fosse um Cristo, fazendo aquilo que cabe a esses irmãos, começamos a ver Deus em você, no outro e em tudo. Porque amplia a nossa visão. Não é só uma visão intelectual, é de sentimento. Nós somos cegos para a divindade, né? Para Deus transcendente, a gente é cego. Na mesma proporção que a gente é cego para os nossos irmãos microscópicos. Sabemos que eles estão ali, aí. Mas os vemos, os percebemos assim, de coração? Não. Essa cegueira é correspondente. Se você não tem a visão do macro, você também não tem a visão do micro. Se você começa a olhar no micro e lidar com elas como se fosse um Cristo, você começará a ver e sentir o Cristo que também te rege. Porque é correspondente. Conversem consigo próprios. Vão além das suas aflições. As aflições são só o retorno do equívoco com relação à lei divina. Mas isso não impede que, mesmo lidando com isso, você já comece a viver aquilo que lhe cabe compreender e vivenciar. Faça isso. Vós sois deuses, o Cristo disse. O reino de Deus está em vós. Lembre disso todo dia. Todo dia. Quando for tomar uma atitude, pense neles. Eles não têm escolha, estão à sua mercê. Eles pedem a você em prece. É claro que você não vai ouvir vozes, né? Vamos botar o contexto. Mas eles pedem. As células se comunicam como? Como é que elas se comunicam uma com a outra? Com todo o organismo? Quimicamente. É outra forma de comunicação. Assim como você não vai ver os cristos conversando no universo. É outra forma de comunicação, mas existe. Seria impossível dormir com 9 trilhões de seres conversando verbalmente. Assim como seria insuportável viver num planeta onde
os cristos conversando em voz alta não deixaria ninguém suportar isso. Então, existe proporção, comunicação diferente. Dentro daquele campo, mas é a mesma coisa. Há uma comunicação. Peçam a eles auxílio naquilo que vocês precisam mudar em vocês, na cura. Sejam justos com eles, ame-os, porque para que eles consigam é preciso que você faça a sua parte. Não adianta você pedir que elas não queiram viver a compulsão que você tem, se você não foge da compulsão do lado de cá naquilo que te cabe. Se você fornece para ela aquilo que mantém ela na compulsão. Se você fizer a sua parte, afastando-se da compulsão, elas vão fazer a parte delas, ajudando você a se livrar da compulsão, se for o caso. Compreenderem, meus irmãos? Somos realmente deuses, somos realmente Cristos, ou a forma que você quiser ver. E elas, em oração, pedem para nós. Olha só, meu Deus, para elas, eu sou o ser mais excelso, e eu sou tão insignificante, porque existe um Cristo, de proporções, em condições inimagináveis para mim ainda. Eu sou muito insignificante. Talvez o Cristo de nosso planeta, quando olha para além, quando ele olha para o Cristo solar, quando ele olha para o Cristo estelar, quando ele olha para o Cristo da galáxia, quando ele olha para o Cristo do universo, ele também deve pensar: meu Deus, eu sou tão insignificante ainda. Mas todos nós estamos a caminho. Todos nós estamos a caminho. Esse que conhecemos na Terra como o Cristo planetário, em algum momento no universo foi um ser humano, habitando um corpo como nós e ignorantes como nós somos agora. Estava aí lá com todos os problemas que nós temos, em busca de esclarecimento e de transcender, se tornar um espírito puro. É possível, uma hipótese, que quando esse que conhecemos como Cristo era um humano, nós estávamos lá nele, nós aqui, éramos células dele. Pensaram nisso? Ele se tornou o Cristo de um planeta, e nós alcançamos o nível humano. Quando ele era um humano, como nós éramos células, ou átomos. Ele continua evoluindo, e nós evoluindo com ele, e nós evoluindo nele. Estaremos sempre nele. É possível que quando ele se torne um Cristo solar, nós estejamos numa condição de um arcanjo, ajudando, auxiliando o Cristo nessa evolução. Se você pegar o princípio da correspondência e começar a puxar e fazer as analogias necessárias, não há limite para compreender a Deus e o universo, e para compreender o microcosmo. Olha só, quem é aqui nesse planeta Odilon, dessas células todas, aquela que participa dos meus pensamentos e sentimentos? Quando eu raciocínio com a mente, o cérebro, os neurônios participam disso. Eles não ficam encarregados de levar todos os comandos para todas as outras células? Esse neurônio pode dizer assim: eu vivo para fazer a vontade de meu pai. Quem é ele? Esse pai? Sou eu. Eu e o pai somos um. Porque ele participa do raciocínio, de certo nível de raciocínio meu, como espírito. Talvez uma delas aí ande peregrinando pelo corpo, levando o evangelho de Odilon, falando a verdade sobre o reino de Deus. É possível que ela também seja crucificada, perseguida por aquelas que aqui não aceitam, são ignorantes ainda, não entenderam.
mas existe. Tudo isso que a gente tem visto na Terra, no planeta, está acontecendo em você. A transição planetária está acontecendo em você agora. Da mesma forma que estão saindo do nosso planeta aqueles que não querem aceitar, em hipótese nenhuma, a mensagem de amor e verdade do Cristo, que estão sendo transmigrados para outros mundos, isso acontece em você agora. Se você está buscando viver a mensagem de amor e verdade, células que estão em você e que não querem aceitar essa conduta, vão também ser transferidas para outros corpos que estejam de acordo com aquele grau de evolução. Está acontecendo agora. Lembra o princípio da correspondência. Esse é o grande momento. Bom, parece maluquice, mas eu vou contar. Eu gosto muito de caminhar. Caminhar produz endorfina. E endorfina é o hormônio que dá barato. Tanto é que você, em prece, você produz endorfina. Em meditação, você produz endorfina. Exercício físico produz endorfina. E essa endorfina faz com que os 12 hemisférios cerebrais trabalhem harmonicamente e você vê de uma forma mais clara as coisas. Porque no hemisfério direito dizem que a gente tem um místico e do lado esquerdo a gente tem um matemático. Então, quando razão, e a parte artística se juntam, a gente tem uma visão mais completa. Caminhando por aí, como eu faço, uma caminhada que eu preciso dar exercício a elas. Elas precisam do exercício, lembra? É descanso, exercício, alimento, pensamentos bons, sentimentos bons. Eu comecei a botar em prática o que Chico falou para Edivaldo. Comecei a andar e começou a vir aquele sentimento gostoso, aquela coisa de que bom estar encarnado, que bom, a família está unida. Perfeitos? Não, dando cabeçada, mas se amam, estão tentando. Que bom em estar no lar de Frei Luís, poder ver aqueles irmãos em busca e ajudar naquilo que você pode. E aí começou a vir o barato. Eu falei, bom, vou conversar com minhas células. Vou conversar com elas. E aí, não era uma coisa só de falar, amar. Muitos momentos que eu estou aqui na mesa, quando a Karina canta música, eu me emociono. Sinto um amor tremendo, vontade de abraçar todo mundo. Quem me conhece na salão sabe, abraço todo mundo. E não é um abraçar só de gesto, é de querer bem. Eu falei, bom, se eu faço isso com a minha comunidade de Cristos, por que eu não posso fazer isso e direcionar elas? E aí comecei a conversar com elas. E aí pedi para que aqui se realizasse exatamente como está acontecendo no planeta, a transição. E que todas aquelas células que aqui estão e que não querem aceitar essa proposta de amor, essa proposta de verdade, que as outras que estão envolvidas impedissem elas da prática do mal, da corrupção em mim, mas que fosse baseada em amor. As células que estão aqui me acompanhando, me ajudando no processo espiritual, que deviam cuidar dessas células com carinho, amor, mas com firmeza necessária, impedindo que elas criassem o distúrbio, o mal, a todo o sistema desse corpo. Que elas fossem tratadas com carinho, mas com a firmeza necessária para neutralizar o mal que elas podem causar aqui a esse organismo. Como uma célula cancerígena faz, não é? Ela se instala e aí metástase. E pedir que elas fossem contidas por essas células até que as leis da vida levassem ela desse corpo para viver a experiência que elas têm que viver, porque sempre temos uma nova oportunidade em outro corpo. Que todas as outras células fossem gratas por elas, pela presença delas, mas que se elas não querem compactuar com a busca que eu estou tentando de viver o amor, a compreensão e transformar isso em serviço ao próximo, que elas então fossem retiradas do corpo e seguissem outros rumos. Que elas fossem habitar um outro corpo, de acordo com o que elas querem, que estejam alinhados com ela. Não é o que está acontecendo no planeta Terra? Aqueles irmãos que aqui estão encarnados e não querem, em hipótese nenhuma, aceitar a mensagem do Mestre Jesus e se transformar para o bem seu e para o próximo, o que acontece com elas?
são retiradas do planeta e vão para um planeta mais primitivo, onde terão a oportunidade de novo, de por si só, fazerem novas escolhas. Isso está acontecendo agora com cada corpo, cada um de nós. Conversem com elas. Conversem com elas. Sejam gratos. Gratidão a todas elas que estiveram comigo até agora. Amo-os todas. Mas aquelas que não quiserem me acompanhar nessa jornada, têm toda a liberdade de agora seguirem o processo evolutivo delas em outro ser humano. Um ser humano mais adequado com o que elas querem. E lá ajudar ele também a evoluir. Pensem nisso, meus amados irmãos. Muito obrigado pela atenção. Gratidão ao querido Ari. Eu vivo aqui uma experiência como André Luiz narra em vários momentos nos livros. Ele está em nosso lar, e aí ele quer ter uma experiência. Aí o amigo fala assim, poxa, você quer conhecer? Eu vou te apresentar alguém. Quando ele chega para apresentar alguém, aí alguém fala assim, poxa, você quer conhecer? Eu estou saindo agora da missão, você quer participar? Vem comigo. Todo mundo abre portas. Eu tenho encontrado isso aqui no Frei Luiz. Numa quinta-feira, sentado ali, o Willi chegou e falou, poxa, John, você não quer participar da palestra às 3 horas? Eu falei, pô, claro, eu sou muito grato. Aí chegou o Júnior, falou, aí o Willi falou, pô, Júnior, que tal o Odilon palestrar às 3 horas? Não, vamos falar com o Ari. Aí foram falar com o Ari, que é o responsável. Aí o senhor Ari, não, chama ele, eu quero falar com ele. Poxa, Odilon, bom, as portas se abrem. E é o que André Luiz tem encontrado. Ele quer fazer as coisas, ele é convidado a participar. Gratidão. Meus amados irmãos de jornadas, querido Cristos, dessa comunidade de Cristos, em corpo humano que conheço e que estão comigo. Namastê.